Oi, minhas nobrezas! Está no ar mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. Vocês sabem que nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, que é um mês tão importante, tão representativo para a nossa comunidade, para essa comunidade como um todo. E hoje eu vou conversar com um cara que é pastor, escritor, tem projetos de grande sucesso e hoje nós vamos bater um papo aqui para o De Cara. Seja bem-vindo, Felipe Heiderich. Tudo bem? Ô, meu querido, obrigado, obrigado. Uma honra para mim estar aqui batendo esse papo com você. Eu que estou super feliz e animado com a nossa conversa. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse é o nosso mês, a gente pode falar bastante. Isso aí. Bom, Fê, para começar, eu queria saber o que que o mês do orgulho LGBTQIA+, representa para você hoje. Então, é o orgulho. Já que a gente está sendo tão crucificado, principalmente aqui no Brasil, por não poder usar nem a palavra orgulho, porque, segundo alguns fundamentalistas, Deus abomina o orgulho, porque é vaidade, é soberba. Na realidade, é o grito da nossa alma em dizer: nós estamos bem e nós nos orgulhamos de ser quem somos, como nos orgulhamos de ser homens, como nos orgulhamos de ser mulheres, como nos orgulhamos de ser qualquer coisa, como nos orgulhamos de ter fé, como nos orgulhamos de ter um filho quando ele passa na faculdade, quando temos a alegria de passar num concurso público. Essa alegria, ela é traduzida como a palavra orgulho. E para mim é muito importante que pelo menos um mês a gente possa dizer quem a gente é. Pelo menos um mês a gente pode andar na rua e tá tudo colorido, entendeu? Mesmo que as marcas se aproveitem disso, mas pelo menos um mês ele é nosso. Então, por favor, se você não gosta, você tem 11 meses e recolha-se a sua insignificância durante só o mês de junho. Com certeza. E recentemente nós tivemos, né, Na verdade, eu acho que o ponto de partida foi por conta do Jesse Aguiar que se assumiu e aí casou com um pastor e falou que Deus odeia o orgulho e aí meio que virou uma confusão generalizada com essas duas pontas, né? Eu percebi que foi meio esses caminhos, assim. O que que você pensa sobre esses líderes religiosos que fez parte do seu convívio anos atrás, assim como fez parte do meu também, e que tem essas falas, né, tão pesadas, assim, tão difíceis de engolir? Então, ano passado a gente teve esse mesmo problema com a Bruna Carla. Uhum. Eu liguei para a Bruna, tentei explicar, falei que ela não seria convidada no meu casamento para cantar, até porque eu nem conheço as músicas dela, apesar de ter sido minha amiga, de conhecer a casa, de ir nos aniversários, mas parece que não aprende ou aprende, né? Porque depois daquilo o cachê aumenta, o convite aumenta. Então, para sua bolha, você faz muito sucesso. E o André Valadão, ele vive de polêmicas para sua bolha. Foi assim durante a política, foi assim durante a vida dele. É assim quando o pai dele se aposenta no início do ano e entrega a organização Igrejas da Lagoinha para outra pessoa para que o filho não assumisse. E aí o filho dá um golpe de Estado, né? Um golpe, né? E tira o cara e assume todas as redes da Lagoinha, que é um império, Sim, que é um império para quem é do cristianismo, é um império muito grande. E ele precisa disso para se manter na mídia, né? E ele vai continuar crescendo dentro do público dele. Mas é muito complicado alguém como o André levantar uma bandeira contra o movimento, contra os LGBTs. É muito complicado isso, visando tudo que cerca, né, o André. Não sei se você sabe, mas a esposa do André esteve no meu casamento. Os sogros do André foram os meus padrinhos. Já convivi bastante com a família Valadão. Então, assim, o André deveria ser pelo menos a última pessoa a poder tocar nesse tema, visto que o teto dele é muito, muito concordo. fininho, basta uma poeirinha para cair a casa inteira. Concordo plenamente. E foi exatamente isso que eu falei nos meus stories quando eu fui rebater, né? Essa fala que me incomoda muito, assim, né? Essa afirmação sobre a vida do outro, sobre a decisão do outro, sobre o que o outro pode ou não pode.
escolher para sua vida, né? E eu falei exatamente isso, né? Sobre ele assumir a presidência do Grupo Lagoinha, de várias igrejas não quererem ter a imagem dele vinculada como presidente do grupo, e de saber de coisas que, enfim, né? Eu fiz muitos anos parte do meio gospel. Eu comecei no meio gospel, na comunicação, cantando na igreja e na comunicação depois. Então, assim, eu sei de muitas coisas, de tantas outras pessoas que comprova que de fato eles deveriam ficar muito calados assim e não se envolverem em assuntos que não são pertinentes a eles. E eu sou daquela pessoa que eu não acho que todo homofóbico é um gay enrustido. Eu não Uhum. gosto disso, porque eu parto da premissa que ser gay é um grande problema e por isso é uma doença que quase gera uma antítese disso. Não, eu acho Sim, que todo homofóbico é uma pessoa doente. com Ela é uma certeza. pessoa doente, seja espiritual, seja emocional, seja psiquiátrica. Alguns, por serem emocionalmente doentes, eles não conseguem se olhar no espelho e aí se tornam homofóbicos. Desculpa. Mas outros são só simplesmente pessoas doentes, pessoas criminosas, pessoas com transtornos psiquiátricos e que precisam, sim, terem o seu direito cerceado porque estão cometendo crimes. Uhum. Sim. Felipe, fugindo um pouquinho desse assunto, Bora. né, que é tão pesado e complexo, eu queria saber como, depois de tudo que você passou, né, de todos os problemas que você enfrentou, como que você se define hoje? Quem que é o Felipe? Então, o Felipe nossa, tanto tempo que não me faz essa pergunta. O Felipe é multiforme. Durante tantos anos eu fui tão padrão, Uhum. tão carinha, tão certinho, tão politicamente correto. E não só o que passou comigo, mas a minha redescoberta, mesmo que tardia, da minha sexualidade, Uhum. ela não me permite me enquadrar. Porque hoje eu me defino como pastor, porque não só fiz teologia, bacharel, mestrado, pós. Não só fui ordenado, não só tive igrejas muito tempo, como ainda pastoreio de certa forma, mesmo que sem ter um templo. O título não vai ser retirado de mim, apesar de há cartas das igrejas pedindo que eu nunca mais entre em nenhuma delas, que eu recebi uma carta assinada pelo Conselho das Igrejas pedindo que eu nunca mais suba num púlpito. Mas hoje me considero pastor, me considero um bom escritor e gay. Quando você... Pode falar. Não, e feliz também. Ah, o mais importante, né? O mais importante. Quando surgiu, né, a público a sua orientação sexual, se eu não me engano, você disse que era bi em primeiro momento, certo ou não? Exatamente. Eu acho que todo mundo passa, toda pessoa que foi hétero a vida inteira, ela passa pelo momento assim, eu estou tendo uma experiência com um homem, mas e se eu quiser Uhum, voltar a ter experiência com a mulher? Então a gente, para não se chocar, não é chocar os outros, que não vai fazer a menor diferença. Não se chocar, ou seja, eu não quero fechar a questão, e se algum dia me apaixonar por uma mulher de novo? Eu me declarei bi. sim. Mas com o passar do tempo, nesses 2, 3 anos, eu vejo assim, por mais que eu ache mulheres extremamente lindas, por mais que eu até me atraia por algumas delas, eu não penso nela para a constituição de uma família, para um casamento, para uma vida a dois. Quando eu penso nisso, eu penso como um homem. Então eu tenho muito, mas muito orgulho de dizer que eu sou bicho viado, gay. Do Eu Vale amo mesmo. eu amo as palavras pejorativas que nos impuseram durante tanto tempo. Eu faço de cada uma delas a minha bandeira. Então, assim, você é uma mariquinha. Mariquinha, adoro mariquinha. Mas você é uma poque, 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 poque. Você é um viadinho. Sou viadinho. Bota numa camisa, estampa, viadinho, que eu saio na rua. Mano, e eu sou Viadaço, grande, né? né? Ainda aumenta a palavra. Eu sou grande, né? Eu sou todo grande, não sei o quê. Ontem eu fui sair na rua, fui para uma conferência com esta bolsa. Ah, eu amo. Então, assim, quer chamar de viado? Chama. Quer chamar de padrão? Chama. Quer chamar de poc-poc? Chama.
tudo que você puder jogar achando que vai me ofender, você só está me dando mais munição para eu ter uma bandeira. Ontem eu tive um embate muito sério com uma pessoa, porque numa brincadeira eu falei assim: ah, você é um herege. E a pessoa se transformou, virou gigante, falou: você está lançando maldição sobre mim. Aí eu falei assim: bom, será que eu perco tempo explicando que Jesus foi o primeiro herege diante do conceito da igreja? Paulo foi um grande herege. Depois você teve Lutero como um grande herege, você teve John Wesley como um grande herege. Então, qualquer pessoa, eu sou chamado de um grande herege hoje. Uhum. Qualquer pessoa que tenta trazer uma nova informação sobre uma visão errada que as pessoas estão tendo de um texto bíblico, não é que a Bíblia esteja errada, a visão que elas estão tendo por causa do malabarismo que elas fizeram está errada, ela é chamada de herege. Então, muito orgulho, se tiver uma camisa escrito herege, eu também estampo no peito. Não, super concordo. Acho que são formas de interpretar as coisas também, né? As pessoas, por uma palavra, muda todo um contexto, muda todo um significado da própria palavra até. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O desejo por homem sempre foi presente na sua vida? E desde quando que você falou, não, de fato, esse desejo está em mim? Quando que isso aconteceu? Então, eu faço terapia ainda, né? Para Uhum, tentar, lá atrás, o negócio não estava incubado. Eu acredito que você não adquire a homossexualidade. Você não acorda de manhã, tem um interruptor na sua parede escrito hétero, gay, e você sem querer, opa, apertei o gay, agora deu culpa, aham, posso... Eu acredito que você nasce assim. Só que a psicologia ela fala sobre uma redescoberta tardia, pessoas que se encontram, se veem realmente na condição homoafetiva bem mais tarde. Eu gostaria de ter identificado isso muito mais cedo. Eu gostaria de que passado por. Eu teria evitado uns problemas e teria adquirido outros. Mas uma visão externa, porque eu não passei por grandes coisas que quem é LGBTI+, passaram. E eu uhum, falo em muitos lugares que eu ainda não tenho lugar de fala, porque eu não sei. Mas o fato é, eu nasci numa cidade muito pequena, no interior de Minas Gerais, uma colôniazinha, onde todo mundo era crente, todo mundo da mesma igreja, todo mundo da mesma família. Então, eu sempre fui condicionado a namorar, casar e ter filhos. Então, eu sempre tive muitas namoradas. E o intervalo que você tinha, lembra-se que você não tinha internet, você não tinha telefone, lá mal tinha energia ou televisão. uhum. Então, a minha condição sempre foi, eu sempre vi. E quando eu via na TV algum homem muito bonito, muito musculoso, eu lembro que eu falava assim: eu não quero ter ele, eu quero ser como ele. Então eu via, sei lá, Brad Pitt, que eram os homens, né, da minha época, Sim. Tom Hanks não, Brad Pitt e Tom Cruise, que eram os homens da época. E eles eram todos altos, sarados e bonitos. E eu falava, não é que eu quero transar com eles, mas eu quero ser assim. Então, pode ser que venha daí. Pode ser que tenha muitas outras coisas que eu sublimei. O fato é que acho que na juventude, brincando de pera, uva, maçã, salada mista, eu devo ter dado um Uhum. selinho, né? Coisas de escola, mas eu fui realmente me apaixonar e me envolver emocional, assumir um relacionamento e dizer é disso que eu gosto aos 40. Eu acho que eu devo ter perdido 40 anos da vida. Então me aturem os próximos 40. Que agora tá colocando tudo em dia, né? O que não viveu. Bora! Mas se bem que eu não consigo ser da pista. Não é? Eu sou aquela pessoa que namora, fica com alguém, aí se apaixona, namora, que a pessoa o resto da vida, já planeja. Eu sou quase um sapatão, entendeu? Já quer a pessoa pro resto da vida, aí todo mundo fala, vamos pra boate, vamos sair, vamos aproveitar. Os meus amigos falam isso, eu falo, não consigo, não consigo. Terceira idade que há em mim não permite. Eu, eu sigo do mesmo. Eu sou igual você, na verdade, numa versão um pouco mais jovem, né?
Sou Me chamou mais de novo que velho. você. Ele acabou Não, de me não, chamar de velho Felipe. idoso. Ancião, ele falou que eu tenho que entrar na fila especial. Acho que não. Você já falou que se assumiu aos 40, eu tô com 27, então eu sou bem mais novo que você mesmo, pra Não, saber. ele acabou de falar que eu tenho fila privativa, preferencial. Ele disse isso, vocês não ouviram? Ainda não, ainda não. Vai chegar lá. Brincadeira. Fê, nesse seu processo de autoaceitação, até de cura mesmo, né, de tudo que você viveu, qual foi o momento mais difícil? Primeiro, do que eu vivi, o momento mais difícil foi voltar a ficar em pé. Porque eu tive uma atrofia tão severa por causa das torturas que eu recebi, que eu andava com dificuldade, eu fiquei muito esquelético, muito magro, né? Eu perdi todos os músculos e eu não conseguia mais ficar em pé por um minuto que seja. Quando Uhum. aconteceu, eu entrei em choque. E eu falei, cara, ninguém vai fazer nada por mim, eu preciso fazer alguma coisa. E doeu muito voltar a caminhar 100, 200, 300 metros, até caminhar 10 quilômetros e recuperar a musculatura. Esse foi um momento de choque. E ainda é um momento de trauma muito grande. Porque quando eu estou numa correria ou outra que a minha perna falha, Uhum. eu revivo a sensação de vou voltar a não conseguir andar, vou voltar a ficar atrofiado, vou voltar a ficar esquelético. Isso ainda é um momento de muita dor. Eu ainda não superei isso. São gatilhos, né? Hã? São gatilhos, né? São gatilhos, assim como eu tenho outros, dependendo do barulho. É óbvio que eu tomo remédio. Segundo os laudos que deram, hoje em dia eu posso ser considerado inválido pela quantidade de torturas que eu sofri. Sou um case único no Brasil, segundo o Conselho de Psiquiatria, porque quem passou pelo que eu passei e não morreu ou não se matou, não tem um outro caso. Não sei, né? Pode ser que tenham muitos, mas até hoje não me falaram. E a minha redescoberta, ela, na minha fé ou na espiritualidade, nunca foi um problema. Porque eu mesmo, enquanto pastor de uma igreja, eu não via a sexualidade como algo que te afastava de Deus. Uhum. Então, na minha igreja tinha héteros, tinha gays, tinha brancos, tinha pretos, tinha altos, baixos. Eu nunca perguntei isso para as pessoas. Isso nunca foi relevante, assim como Jesus nunca perguntou. Isso nunca foi relevante. Então, assim, o meu processo de dizer, vir a público e dizer, sou gay, na época eu disse sou bi, espiritualmente falando, não tinha zero. Nunca briguei com Deus, nunca fiquei com medo se Deus ia me aceitar, se ia me mandar para o inferno, porque isso nunca tinha sido um problema para mim. Agora, emocionalmente, foi mais difícil. Uhum. Querendo ou não, você começa a se relacionar com um igual. É diferente. Por mais que existem homens um pouco mais femininos, outros um pouco mais masculinos, se identificam de uma forma ou de outra, é diferente. Então, de repente, você vê assim, porra, você se estoura, a outra pessoa estoura também. Então, emocionalmente, foi um processo de construção. A primeira vez que eu beijei alguém para sentir a barba foi um processo de construção. É Uhum. difícil você se relacionar e saber que sexualmente você ali tem uma outra coisa que você não está acostumado, entendeu? Então, assim, mas foi no início engraçado, depois divertido e por fim incrível. Prazeroso, né? Você entendeu o É, prazer, você descobriu o prazer em todo aquele contexto. e eu disse isso ontem, eu fui chamado para um congresso da União das Igrejas Inclusivas e Afirmativas, que está acontecendo aqui em São Paulo, e eu falei, se eu pudesse, se eu acreditasse em reencarnação, é porque eu ainda não tive elementos suficientes. Mas se eu acreditasse, eu falava, eu queria nascer viado. Ah, é bom, né? É bom, eu queria nascer. Eu tenho orgulho. Eu também tenho muito, assim, eu compartilhei a minha sexualidade com a minha família com 15 anos. Hoje eu me Ó, arrependo de ter contado tão novo, assim. Eu sempre fui muito precoce para as coisas, Felipe. Eu sempre fui muito decidido do que eu queria fazer profissionalmente, da faculdade que eu queria cursar. Eu sempre fui decidido da minha sexualidade. Eu sempre fui muito bem resolvido. Comecei trabalhando novo, menor de idade. Mas eu passei por esse processo. Mesmo eu contando, né, eu verbalizando para meu pai e para minha mãe,
eu não me aceitava, assim, sempre, mesmo eu sendo muito bem resolvido, né, com a minha vida, esse ponto me pegava, porque eu ainda estava na igreja, eu cantava na igreja, eu era membro de igreja, eu já era batizado, então a religião pesou muito na minha autoaceitação, mesmo a minha família já me aceitando. Meu pai me aceitava, minha mãe era cristã, assim, é cristã, mas chegou num ponto que entendeu, então, assim, eles já aceitavam, mas eu não me aceitava. Eu fui ter certeza de quem eu era, eu fui bater o pé de falar e de representar minha bandeira já depois dos 20 anos. Eu tô com 27, então é uma carreira até que recente também. É. Porque quando eu ficava com os meninos, eu me sentia sujo depois. Ai, cara, quanta gente se sente assim. Eu me sentia Peso péssimo. horrível, que peso horrível que a religião coloca. Meu Deus. Enquanto Jesus não está nem aí. Um centurião romano chegou para Jesus uma vez e falou assim: Jesus, o meu menino. É porque a tradução foi soldado, mas a palavra não era doulos, que era servo. Não foi essa palavra que ele usou no original. Ele disse assim: aquela pessoa lá, que eu tenho um caso com a pessoa, que é meu menino, está quase Uhum. morrendo. Procura para mim, porque eu tenho os meus servos. E aí ele diz doulos, os meus servos, que eu falo, faz e faz, anda e anda, então o senhor pode fazer, o senhor nem precisa entrar na minha casa. Olha o que o centurião falou. Olha, é um caso homoafetivo, o senhor nem precisa entrar na minha casa para o senhor não se sentir ofendido. Eu só queria que o senhor curasse ele. Aí Jesus vira para o centurião romano e fala assim: eu nunca vi tanta fé assim. Nunca em Israel. E nunca em Israel ele está, inclusive, falando do pai da fé, Abraão. Nunca na história eu vi tanta fé assim. Pode ir que o seu menino, o seu marido, o seu amante, o seu, sabe, está curado. E aí hoje a religião bota um peso. Quantas pessoas sofrem no caminho por causa disso? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender mesmo. Eu sinceramente, é muito difícil porque ser gay é a única condição aonde você se preocupa em perder o amor dos seus por ser quem é. Uhum. Porque se você é preto, você não vai perder a sua família porque você diz sou preto. Se você é mulher, você não vai perder a sua família se você diz sou mulher. Se você é gay, você corre o risco de perder a sua família só pelo fato de dizer eu sou gay. É um dano tão absurdo, porque seria justamente o lugar de refúgio, o lugar onde Sim. você já sabe, o mundo vai ser cruel, mas eu posso voltar para casa. E muitos, quando se revelam, declaram a sua condição, eles sabem que eles vão ter que preferir o mundo, porque eles não podem voltar para casa. Mas é uma situação bem complexa, né, Felipe? Assim, e a gente vê que tem tantas histórias, né, de pessoas que vivem essa realidade. É mais difícil ainda. Eu me sinto alegre, assim, privilegiado de ter tido uma família que, no final das contas, super entenderam, né? Porque, na verdade, como eu te falei, eu não me entendia, mas eles me abraçaram de uma certa forma, do jeito deles, assim, introspectivos, sem falar nada, mas eu sabia que se viesse à tona novamente, ou se eu me aceitasse com mais antecedência e assumisse o namoro, eu seria acolhido por eles. Então, eu me sinto honrado pela família que Deus me deu, assim, e fico muito triste com tantas histórias de pessoas que vivem isso que você falou agora. É bem complexo. E eu já queria emendar nesse assunto com a sua opinião, com o seu estudo sobre esses versículos e essas passagens que não aceitam, aparentemente não aceitam, os homossexuais na Bíblia, né? É um tema que ainda me dificulta, que eu ainda não consigo mastigar com leveza. E eu queria entender hoje a sua opinião, em base nos seus estudos, e se você já acreditava nessa base quando você era casado com uma mulher, enfim, como que é isso para você? Tá, eu confesso que eu sempre fui uma mente muito inquieta.
inquieta. Eu, com 12 anos, eu queria explicações sobre o livro de Apocalipse. Só pra você Uhum. ter ideia, que ninguém lê, ninguém gosta de tocar. Mas, assim, as minhas inquietações sobre esses textos, elas se dissiparam a partir do momento que eu tive acesso ao conteúdo original, a como que está escrito no grego e no hebraico e como que era o contexto da época. Então, hoje, com total tranquilidade no meu coração, eu posso afirmar que não existe nenhum texto bíblico que condene a relação homoafetiva. Não existe nenhum texto. Ah, mas em Levítico 18 está dizendo que homem com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é abominação. Então, o sexo lésbico está liberado, porque a condição ali é só homem com homem. Então, mulher com mulher pode. Quer levar o pé da letra? Se quer levar o pé da letra sem olhar o contexto, então você também não pode comer camarão, carne de porco, vestir uma camisa de dois tecidos ou ter uma horta. Porque para todos esses a punição é a mesma. Uma mulher, se ela tiver influxo de sangue, menstruada, ela não pode sair de casa e nem tocar em nada. Porque tudo que ela tocar deve ser destruído. Então, existe um contexto histórico por causa disso, da elaboração da primeira cidade, do cuidado, do zelo para a criação de um exército. Não existe nenhuma condenação para a homossexualidade. Aí você vai falar, mas Paulo. Ah, tá, mas isso era lei. Ok. Aí Jesus veio e instalou a graça. O amor sempre será maior que a lei. Eu te dei um exemplo de Jesus curando o rapaz de um centurião romano. Mas aí vai Paulo lá em Coríntio e diz assim: ó, não vai entrar no céu de jeito nenhum, sobre hipótese nenhuma. Adúlteros, fornicadores, idólatras, feiticeiros. E aí, antigamente se usava a palavra sodomita, Uhum. porque o pecado de Sodoma e Gomorra era a sexualidade, o que é mentira. Porque Isaías 1 diz: o pecado de Sodoma e Gomorra é falta de hospitalidade, soberba. Ezequiel diz: o pecado de Sodoma e Gomorra é falta de hospitalidade, soberba, não cuidar das viúvas. Mas as pessoas esquecem isso. Por quê? Porque em 1283, um grande personagem da Igreja Católica, chamado São Tomás de Aquino, ele escreveu um livro chamado Suma aos Gentios. E nesse livro era uma cartilha sobre o que era certo e errado, o que podia, o que não podia. Eram perguntas e respostas para guiar a igreja. Uhum. E ali, pela primeira vez, eles chamam o sexo não heterossexual ou não procriador como sodomia. Isso tem 700 anos. A gente está falando de um livro escrito há 2000 anos. E para piorar, algumas versões hoje ainda trazem assim, homossexuais passivos e ativos. Uhum. Então tá liberado os versáteis, tá? Tá liberado. Porque, assim, a homossexualidade é uma palavra recente, não tem nem 200 anos. Só que a palavra no original ali, que é malakoi e arsenokoites, não tem nada a ver com sexo. Aliás, malakoi pode ser frouxo, covarde, o que aparece em outras vezes na Bíblia, ou tecido macio, que significa avareza. Dava muito dinheiro para fazer as roupas ficarem macias. Isso é avareza, você Uhum. podia ter próximo. Então, nesse caso, o pecado não é sexual. Essa palavra aparece em outros momentos na Bíblia. E, por fim, o homossexual ativo, né, foi traduzido assim, que seria o arsenokoides, essa palavra não existe em nenhum momento na Bíblia. E ela não existe no vocabulário grego. Então, não dá para a gente dizer qual é o significado dela. Mas, assim como qualquer palavra, a gente pode pegar a raiz, o radical, e separar. A gente sabe o que que é arsen e a gente sabe o que que é coité, ou coites. Arsen é muitos homens, ou homens de muitas, e coito é coito, sexo. Uhum. E então seria homem de muitas camas, homem de muito sexo, ou homem que se deita em muitos lugares. Isso não tem nada a ver com a homossexualidade, tem a ver com promiscuidade ou prostituição. Então, não existe nenhum texto bíblico que condene, se você olhar para qual motivo que ele foi escrito, ou o vernáculo original, a homossexualidade. Isso foi uma invenção que começou no século XIII, ganhou no século III, ganhou força no século XIII e agora virou essa aí que os gays vão destruir a família e vão roubar as crianças. Sim.
A estrutura de uma relação homoafetiva teria que ser a mesma, religiosamente falando, tá? Teria que ser a mesma de um casal hétero? Esperar para ter relação sexual, casar? Então, você conhece algum hétero que casou virgem? Então, não sei, acho que não. É, mas o que acontece é o seguinte: a Bíblia, ela não proíbe o sexo. Ela te orienta a não defraudar o outro. O que é defraudar? Usar. Não objetificar o outro. Essa é uma Uhum, orientação bíblica. Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com isso. Então ela fala o seguinte: você pode se relacionar. O sexo, ele deve ser afetivo. Você deve se relacionar desde que você tenha intenção afetiva com a pessoa. Mas em nenhum momento ela também diz assim: se você quer sair, transar com geral, você vai queimar no mármore do inferno. A religião não tem que ter o poder de dizer como que você usa a sua sexualidade ou da forma que você usa. Se alguém chega em particular e pede uma orientação, olha, eu estou tendo uma vida um pouco mais desregrada, eu queria, não sei o quê, como que a gente tem um manual moral ali. Mas isso não significa que o trisal, isso não significa que o relacionamento aberto, isso não significa que uma pessoa dadeira não possa estar em comunhão dentro do templo. Assim como tem uma pessoa mentirosa que está ali, assim como tem um adúltero que está ali, o héterozinho que pega a secretária que está ali, a mulher que pega o padre, está ali. A vida sexual não deveria importar, já que o foco de Jesus sempre foi o espírito. E até onde o seu espírito não tem sexo, o seu espírito não transa. Quem transa é seu corpo. sim, Mas desde sempre a religião usa o corpo como problema. Primeiro foi a mulher era o problema, ela era um objeto. Depois foram os pretos, tudo corpo. O preto podia ser escravizado porque o preto não tinha alma. Agora é o sexo. Você é menor porque você é gay ou lésbica. sim. Então, Jesus não tem problema em te aceitar. Jesus já aceitou. Quem tem problemas são os homens. Perfeito. Você ainda tem algum processo pendente? Porque você já foi inocentado em todos os processos que a sua ex-esposa fez contra você. Mas tem algum pendente ainda? Eu sei que você tinha processado a clínica que você ficou internado também. Como que anda esses processos, em modo geral? Eu ainda tenho alguns processos pendentes, muitos que correm em sigilo, então ainda não posso falar sobre eles, mas dos Sim, que eu posso falar, todos movidos por mim, né? Contra mim não há. Movidos por mim, tá? Contra a clínica, contra o Estado do Rio de Janeiro, contra o senador Magno Malta e contra aquele blogueiro que foi inventado para me destruir, porque ele não existia antes, o Oswaldo Eustáquio. Então ele não foi conheço. criado pelo gabinete da Damares, é o que está na cadeira de rodas pelos atos contra o Supremo, que o Alexandre de Moraes botou ele na cadeia, ele sofreu uma queda na cadeia, disse que está na cadeira de rodas, e hoje ele é um fugitivo. É um Nossa, blogueiro que foi criado a pedido, segundo ele mesmo, numa entrevista que ele teve que dar pelo Léo Dias depois da repercussão, a pedido da Damares, para criar uma máquina de difamação contra mim. Essa máquina, na época, deu tantos resultados que ele foi promovido a fazer contra o Supremo nos chamados atos democráticos no dossiê das fake news. E aí o nossa. Supremo desceu a lenha, né? Então, assim, eu movo processos muito grandes, muito altos já, contra a clínica, contra o Estado do Rio de Janeiro, contra o Magno Malta, que já está mudando a versão dele no processo, porque antes ele falava, não, eu fiz mesmo porque ele foi a público, usou o Senado para mandar me matar, praticamente, né? Me destruir, prisão perpétua, pena de morte. E aí ele falava, não, eu vi, a delegada mostrou, eu apurei tudo e não sei o quê. E agora ele já está pianinho no processo, ele está falando, me enganaram, eu fui vítima também. Não interessa, vai penar.
Então, esse A Blue vai ter que pagar agora. Hablou, tá lá. Não adianta excluir os vídeos do YouTube, mandar tirar do site, não interessa. Então, esses grandes processos é um dever, não só pessoal, judiciário, não só de justiça, mas é um dever de, de honestidade com o ser humano, porque se essas Uhum. pessoas forem paradas, elas vão continuar fazendo mal. Eu fui a vítima que sobreviveu. A vítima anterior a mim tá capenga. A do Magno tá cega, aleijada, porque ele já tinha feito isso com uma pessoa antes, lá no Espírito Santo. Eu fui a vítima que sobreviveu e teve voz. Será que a próxima vai ter essa voz, essa oportunidade? Vai sobreviver? Vai ter uma rede de apoio, uma família? Então, assim, eu sinto o dever cristão e humano de que interromper a maldade dessas pessoas. Sim, com certeza. E aí, uma coisinha aqui, by Douglas Nobre, tá? Não mandem advogado para tirar o vídeo do ar, porque eu não tiro. Aconteceu isso com Luciana Gimenez, um tempo atrás. Não tirei, permanece no meu canal e qualquer convidado que vier no meu canal tem total abertura para falar o que quiser e permanecerá no meu canal, independente do momento. Que aqui Resolução não é de bagunça. Resolução de Gilmar Mendes, deve ter um mês, não sei, que o caso Borel, o Jairinho, vereador do Rio que está preso, mandou a Globo tirar o episódio do Linha Direta da Uhum, criança do ar. exatamente, Cane- Gilmar Mendes foi lá e falou: trabalho da imprensa não pode ser censurado. com Liberou. certeza. Então, mandar tirar isso é censura. Com certeza. Felipe, eu acho que foi difícil trabalhar o processo do perdão depois de tudo isso que aconteceu com você, né? E eu queria saber se você genuinamente perdoou a Bianca. É, eu falo que assim, quem diz que é fácil perdoar é porque nunca foi realmente ferido. O perdão não é um sentimento. Você não acorda de manhã e perdoa. Ah, Uhum, estou com um desejo enorme de perdoar. Não é. O perdão é uma decisão. O perdão é uma atitude. A única pessoa que se prejudica, que se fere com a falta de perdão é você, não é o outro. O outro que ofendeu, que machucou, que traiu, que fez o que fez, ele segue a vida dele sem olhar para trás. Ele deita no travesseiro, toma o Rivotril e dorme. Quem continua sofrendo é você. Então, primeiro, o perdão é uma decisão inteligente. Segundo, é uma atitude e uma decisão. Eu levei 2 anos para poder pensar nisso. Eu fui definhando, 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 atrofiando, atrofiando, sabe, com um misto de dor e dor e dor. Até que uma vez a editora dos meus livros, a que faz a edição, a Mari, ela me deu um sacode. Ela virou para mim e falou assim: Felipe, você não parou, você foi parado. E aí, acorda para a vida. E eu falei, cara, eu tô definhando por uma dor que me causaram. Eu preciso tomar uma atitude. E a partir daquele dia eu comecei assim: eu libero o perdão. Eu libero perdão. Eu perdoo. Eu perdoo. Deus, eu preciso de ajuda, porque vontade eu tenho zero. uhum, Psicólogo, eu preciso de ajuda, porque vontade, eu tenho vontade de vingança, eu não tenho vontade de perdão. E aí levou-se pelo menos mais 1 ano e meio ali. Foram uns 3 anos e meio no total, até eu poder me sentir livre. E a minha vida mudou. A minha aparência mudou. À medida que eu fui perdoando, eu fui voltando à vida. Os meus olhos voltaram à vida. O meu cabelo voltou a crescer, que tinha caído todo. Não voltou a cor, né? Porque eu era ruivo. Mas tá bom, vou ser uhum. moreno. Gostei. Os meus músculos começaram a voltar. Eu voltei a não ter tanto problema respiratório mais, porque ele necessariamente afeta a sua saúde. Então, hoje, eu consigo separar. Perdão não é esquecer. Quem esquece é Deus. Eu não tenho nem Alzheimer e nem amnésia, mas eu lembro conseguindo separar que eu não quero que as pessoas que me fizeram mal sofram o mal por si. Eu quero que Deus faça justiça através das leis e através das suas ações, porque a minha justiça não será justiça. A Com minha certeza. justiça
ela ou vai ser além ou aquém do que fizeram comigo. Deus é no ponto certo. E ele faz, eu tenho certeza. Não é no meu Sem tempo, dúvida. não é no meu tempo. Sou a pessoa mais tranquila com isso. Ai, você não acha que já devia, fulano já devia estar preso, fulano já não sei o quê. Cara, eu não estou preocupado com isso. Isso chama perdão. Eu não vivo em função dessas pessoas. Eu nem sei o que elas andam fazendo. Eu tenho um advogado que cuida dos processos. Tenho Deus para cuidar do meu coração. Então, genuinamente, se casou, se tem filho, se cresceu, aonde está, eu não sei. Não apaga o que me fez, e por causa disso responderá judicialmente. A justiça vem dos homens, mas vem de Deus. O meu coração, eu estou preocupado em escrever livro, eu estou preocupado em namorar, eu estou preocupado em construir tudo que me foi tirado. Com Isso é perdão. certeza. Sim, sem dúvidas. E para finalizar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os seus projetos, né? Sobre o que você anda fazendo, sobre o que vem por aí. É, eu estou em negociação com uma coisa muito grande que eu não posso falar. E em breve eu te conto, assim que for liberado pela empresa. Tô na minha fase fitness, né? Gostei. Como eu te disse no início, eu sou multiforme. Então, eu tenho um podcast todas as quartas, onde eu falo sobre religiões de forma geral. Eu trago o Pai de Santo, eu trouxe um sheik, trouxe um padre, e aí a gente Aham. conversa essas pontes. Tem os meus livros que eu escrevo. Estou escrevendo mais um livro que se chama Gomorra. Ah, mas, assim, eu acho que se você, quando você entra no meu Instagram, você vê uma pessoa muito plural. Você vai ver um recorte meu do podcast, depois você vai ver uma postagem sobre uma interpretação bíblica, aí vai ter uma foto minha sem camisa, porque eu tô malhando, entendeu? Eu tô treinando todo dia, e aí depois estou eu no campo, e aí todo mundo fala, mas é chocante olhar o teu Instagram, porque é muita coisa, que parece que Uhum. não se acha. Eu falo, eu só sou transparente. Eu não vou postar uma foto sem camisa e dizer o Senhor e meu pastor e nada me faltará. Eu vou postar É, uma tem que foto ter na frente. consciência, né? Eu vou postar uma foto na frente do espelho. Ó. Hoje eu tô bem. A autoestima tá batendo no teto. Quero compartilhar com vocês. No dia seguinte eu vou vir e falar assim: ó, hoje eu não tô bem, não. Então vamos falar sobre depressão? Então, ser transparente é libertador. E eu Ser não quero autêntico, deixar. né, Felipe? Ah, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, todos os meus projetos, sejam as publis que eu faço, os programas que eu participo, as entrevistas, os livros, eles são pedaços de um quebra-cabeça que se chama Felipe no final. Sim. Que lindo, que lindo. E eu desejo, assim, muita felicidade genuína, assim, muitos momentos bons para você. E estou muito feliz mesmo de poder ter tido esse momento de compartilhar um pouco da sua história, um pouco de tudo que você viveu, de uma maneira tão leve, né? Visivelmente eu percebo que você fala com uma leveza, que você está leve. E eu acho que o intuito da vida é esse, a gente encarar os nossos leões com leveza, né? Porque é o que nós precisamos hoje, A gente está na selva, meu amor. O leão vai vir. com Então, certeza. Como que você vai enfrentar, né? bate de frente, fala, e aí? O que que a gente vai fazer? Lutar, jogar sinuca, tomar um chopp? Não sei. Vamos lá. Mas muito obrigado, de verdade. Foi super prazeroso. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo, obrigado pelo espaço. É uma honra. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o vídeo da semana que vem. Tchau!